Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Rapaziada, esse vídeo aqui é a parte 2 de um vídeo que eu fiz há algumas semanas atrás que vocês curtiram bastante, mano. Foi um vídeo que deu o que falar. Teve uma galera que não concordou muito comigo, os nomes dos jogadores que eu tinha colocado ali, que se deram mal saindo do Fluminense. Esses que não concordaram tanto acabaram comentando outros nomes que poderiam ser aí melhores pro vídeo, né? Jogadores que se deram pior ainda em terem deixado aí o Fluminense, em terem negado o Fluminense de certa forma. Então eu resolvi pegar alguns comentários ali daquele vídeo, alguns jogadores que vocês citaram e fazer uma parte 2 agora com esses jogadores aí. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já deixa o seu like aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever por aqui também para você não perder os próximos vídeos. Você que não é membro aqui do canal, você pode se tornar clicando no primeiro link na descrição. Sendo membro por aqui você tem direito a vários benefícios e além disso me ajuda demais a manter o conteúdo aqui para vocês, a manter o canal ativo. E chega de enrolação, rapaziada. Vamos pro primeiro nome? Jogadores que negaram o Fluminense e se deram mal, parte 2. Temos o primeiro nome aí dessa lista, nada mais, nada menos do que Miguelzinho, rapaziada. Vocês lembram do Miguelzinho? Jogador esse que chegou a bater um recorde no Fluminense, sendo o jogador mais novo a atuar com a nossa camisa pelo profissional. Mas fora isso, rapaziada, tirando a base, o Miguelzinho não teve grande ascensão aqui no time profissional. Ele, no ano seguinte, acaba atuando alguns jogos do Carioca, é utilizado, porém depois, com o passar da temporada, no Campeonato Brasileiro ele não teve espaço algum. Ficava sempre ali na reserva, quando entrava 3 minutos, 2 minutos, sempre no finalzinho. E por conta do seu empresário, que é seu próprio pai, ele acabava tendo alguns problemas ali com a diretoria do Fluminense em relação a isso, porque ele queria que o moleque tivesse mais minutagem dentro de campo. Ele também teve algumas histórias na época que ele estava para sair daqui, que o pai dele estava negociando ele com alguns times de fora ou algo do tipo, às vezes sem nem avisar o Fluminense. Eu não tenho a história ao certo, então não consigo contar com detalhes pra vocês. Até hoje eu não entendi exatamente o que aconteceu, mas isso era o que a gente ouvia por aí, pelo que estavam falando. De fato, a diretoria tinha um problema com o empresário dele, que era o pai dele. E por conta dessa rixa que eles tinham, o Miguelzinho acabou conseguindo aí uma rescisão de contrato com o Fluminense, assinou com o RB Bragantino de graça, acabou saindo daqui sem o Fluminense ganhar nada com isso. E simplesmente, rapaziada, até então, no RB Bragantino, ele não entrou nenhuma vez em campo. Para quem estava querendo sair do Fluminense para ter um pouco mais de minutagem, para poder ter uma ascensão maior, não foi o que aconteceu com o Miguel. Apesar do RB Bragantino ser uma equipe jovem, né? Se você olhar ali, a média de idade dos jogadores realmente é pequena, talvez teria espaço para o Miguel por ali. Ele mesmo assim não foi utilizado. Foram até poucos jogos que ele esteve até na reserva, porque nem na reserva ele costuma estar ali pelo time do Bragantino. Vou até citar os 2 jogos que ele esteve pelo menos no banco, que foi contra o Cuiabá no dia 2 de novembro e também contra o Grêmio no dia 16. Tirando isso, ele não esteve nem disponível por ali. É claro que talvez algum desses momentos ele podia estar machucado, com alguma dor ou algo do tipo, e talvez ele não tenha ficado na reserva por conta disso, mas imagino que a grande maioria seja realmente por ele não estar no seu melhor momento da carreira. Eu coloquei ele aqui como primeiro nome, principalmente porque ele tem apenas 18 anos, né, rapaziada? Isso claramente dá pra ser retornado com o tempo, caso ele comece a evoluir e amadurecer no futebol, né, rapaziada? Possa ser que daqui a pouco ele realmente volte a ter o nível que ele tinha antes, jogando pela base, jogando pela seleção de base, inclusive, que ele chegou a atuar bastante pela seleção brasileira. Então talvez ele recupere ali o seu futebol, comece a ter mais espaço. Só tem 18 anos, então ainda tem tempo para isso. Mas de qualquer forma, se a gente for falar de temporada 2021, que foi quando ele deixa o Fluminense e vai para o RB Bragantino, realmente ele se deu mal, né? No sentido ali da carreira. Porque ele saiu de uma forma, né, pelas portas de trás do Fluminense, que foi ganhando ali judicialmente, o que mal ou bem mancha um pouco a carreira do jogador, porque é o clube formador dele, mas de certa forma ainda é muito jovem e dá pra dar a volta por cima. Lembrando que quando eu falo que saiu do Fluminense e se deu mal, eu estou falando exclusivamente da carreira do jogador, no sentido futebolístico. Não teve uma evolução, e sim um declínio. Ele sai do Fluminense e no sentido futebolístico tem um declínio. Por mais que ele entrasse pouco no Fluminense também, não fosse tão utilizado, mal ou bem, ele teve melhores momentos. Agora no sentido de salário, se ele tá ganhando mais no Bragantino, se o Bragantino tá pagando em dia ou não, isso tudo não é o que cabe aqui nesse vídeo. O que eu falo aqui exclusivamente é sobre a carreira do jogador no sentido futebolístico. Porque tem jogador que sai daqui,
talvez se dá mal no sentido da carreira, mas ganham dinheiro, como é o caso de alguns nomes que eu citei aí no último vídeo. E mal bem, isso não é se dar mal, né? Ganhar mais dinheiro e tal, mas eu tô falando mesmo no sentido da carreira. Enfim, vocês entenderam, né? Vamos agora pro segundo nome que eu tenho aqui, que é nada mais nada menos que Júlio César, rapaziada. Você lembra do Júlio César? Goleiro esse que salvou aí a gente de um rebaixamento, inclusive, pegando um pênalti contra o América Mineiro, pênalti esse cometido pelo Marlon. E, rapaziada, o Júlio César sai do Fluminense para poder ir a caminho do Grêmio. Na temporada 18 e 19, ele chega até a atuar algumas vezes, ele vai 8 vezes ao gol por ali. Porém, você já consegue notar que a partir de 19 e 20... ele entra em campo apenas uma vez e na grande maioria nem na relação ele ficava, rapaziada. Atualmente ele está sem clube, inclusive, segundo torcedores.com, ele chegou a ser oferecido para o Vasco no final do ano passado e nem o Vasco quis o jogador, rapaziada. De fato, um declínio muito grande aí para o goleiro que foi o nosso nome para ter continuado na Série A. O Fluminense tinha interesse de renovação de contrato. Ele acabou optando ir para o Grêmio, eu acho que principalmente porque na época o Fluminense não estava com seus salários em dia. Inclusive, o próprio Júlio César colocou a gente na justiça e venceu em 2020. O Fluminense foi condenado a pagar um pouco mais de 800 mil ali por conta desse caso. Mas, como eu tô falando, no sentido futebolístico, não foi nada bom para o jogador que hoje se encontra sem clube nenhum. Por aqui, sem dúvidas, foi sua maior ascensão na carreira. Ele teve 90 jogos com a nossa camisa, teve esse caso que eu citei aqui para vocês de salvar a gente de um rebaixamento pegando um pênalti. E depois do Flusão, rapaziada, só se fala em outra coisa, porque no Júlio César ninguém tá falando. Agora vamos aí pro terceiro nome, que é um cara que tinha música na nossa torcida, né? Era parecido com um certo DJ. Na verdade, ele ainda é, né? Ele não era, ele continua sendo parecido com um certo DJ. E aí, você chuta dizer quem é, rapaziada? Você sabe quem é? Eu acho que você sabe, né? É Everaldo, hoje não vai ter ousadia. Everaldo é o nome do terceiro lugar aqui. Do terceiro não, né? Do segundo lugar, na verdade, que eu tô fazendo ao contrário. Everaldo saiu do Fluminense também com uma ascensão muito grande, o melhor momento da carreira dele, sem dúvidas, onde ele fazia uma dupla de ataque ali com o Luciano e um trio, né? Com o Luciano e Johnny Gonzalez. Eles realmente conseguiram marcar muitos gols por ali. O Johnny foi o artilheiro do ano, inclusive. O Luciano estava indo pelo mesmo caminho, mas acabou saindo no meio. E o Everaldo também saiu no meio na mesma época que o Luciano, mais ou menos. Everaldo sai do Fluminense direto pro Corinthians. Isso porque o Everaldo estava por aqui emprestado pelo Velo Clube. O Velo acabou aceitando a quantia de 500 mil euros por ele, né, oferecida pelo Corinthians. E por outro lado, enquanto aqui ele dava assistência a todo jogo, fazia gol, lançava até a famosa comemoração de braços cruzados com o seu companheiro, lá no Corinthians não teve essa mesma coisa. Ele até começa jogando por ali, tendo algumas chances, marcando um golzinho por ali, porém, mano, depois disso, ele passa a não ser relacionado em nenhum jogo de 2018-19. Em 19-20 ele tem mais uma chance, colocam ele de novo para jogar ali pelo Corinthians, mas ele não se sai muito bem e por conta disso é emprestado pro Sport. No Sport ele teve alguns problemas com lesões, o que afastou dele nesse final de campeonato, onde o Sport acabou caindo para a Série B. Ele não estava atuando, mas nos momentos que ele estava ali tranquilo, estava apto para atuar, ele atuou em apenas 21 jogos, fez apenas um gol e só deu 2 assistências. Agora, finalizando o seu empréstimo com o Sport, que agora está na Série B, ele acaba de assinar com o América Mineiro por empréstimo também, novamente fora dos planos aí do Corinthians. Dos 3 jogadores que eu falei até agora, esses são os melhores números, inclusive, né? 21 jogos, um golzinho ali, 2 assistências. O Miguel nem sequer entrou em campo e o Júlio César está sem clube, mas de qualquer forma coloco ele nessa segunda posição, porque por aqui realmente, cara, era um nome muito falado. Ele já tinha uma característica de ser o nosso motorzinho ali no contra-ataque, de ser o cara que vai puxar no X1 um drible e conseguir dar uma assistência. Tinha música pro cara, o cara já tinha comemoração por aqui. Com certeza foi o melhor momento da carreira dele. Tem essa questão que ele é da mesma época ali do Júlio César, da mesma época que o Luciano, que tinha esses problemas com salários atrasados. Então, no sentido monetário da coisa, talvez ele não tenha se dado mal, mas como eu já disse, o se dar mal que eu falo nesse vídeo é principalmente na sua carreira futebolística, né? No sentido futebolístico da coisa. O futebol dele realmente teve um declínio. E agora, rapaziada, por último, eu tenho um nome, vamos assim dizer, retrô. Até então eu trouxe jogadores mais recentes que jogaram, né, há pouco tempo por aqui, que vocês ainda conhecem muito bem. Porém, dessa vez, mano,
aqui nesses jogadores que negaram o Fluminense e se deram mal, eu trouxe um cara de 2009, mano. Foi um comentário de um inscrito por aqui, inclusive. Obrigado pela sugestão. Na época de 2009, o Vitão aqui tinha apenas 9 para 10 anos, então vou ser sincero com vocês, eu não me recordo desse jogador. Eu acompanhava sim o Fluminense, mas eu não tinha todo esse conhecimento, eu não ficava buscando as coisas igual eu busco hoje, né? Eu apenas assistia os jogos e torcia como um torcedor comum, até porque eu era uma criança. Mas o nome que eu trouxe aqui é nada mais nada menos que Dalton, rapaziada. Dalton. Jogador esse que teve um prestígio enorme jogando pela base do Fluminense. Eu vou até pegar uma colinha aqui porque fica até difícil de falar quanta coisa o cara ganhou. Ele foi 2 vezes campeão mundial pelas categorias de base pelo Fluminense, contra o Manchester United e contra o PSG. Em 2008, o atleta foi eleito pela mídia especializada o melhor zagueiro da Copinha e após participar do Campeonato Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, ele teve uma chance no time titular do Fluminense. Não sei se vocês lembram, mas 2009 foi o ano que o Fluminense conseguiu se livrar do rebaixamento. Aquele 1% de chance de ficar na Série A gente conseguiu. E eu diria que o Dalton foi um grande nome para esse feito. Ele ajudou bastante a gente por ali, ele era um zagueiro que realmente estava no momento da carreira muito bom. Porém, em abril de 2010, no ano seguinte, o Dalton abriu um processo contra o Fluminense. Esse processo era por conta de um suposto atraso no FGTS do jogador. Mais uma vez, essa questão de salário, problemas com dinheiro, que era mais ou menos o que o Fluminense passava. E ele teve ganho na causa, o que fez com que ele rescindisse com o Fluminense. Ele assina contrato com o Internacional. Um ano depois, em 2011, não sendo aproveitado no elenco principal do Internacional, ele acerta sua saída para o Atlético Paranaense. No mesmo ano, um pouco depois, ele volta para o Inter porque o Atlético não quis ele. Ele começou a ter vários problemas ali com lesões, o que fez com que ele se tornasse um pouco inseguro. Às vezes que ele foi utilizado pelo Internacional, ele não foi bem. E depois disso, meu irmão, ele começa a rodar clube atrás de clube em busca de uma oportunidade, em busca de recuperar esse futebol dele perdido. E nunca aconteceu. Dalton hoje tem apenas 31 anos, não anunciou a aposentadoria, não desistiu ainda da carreira de futebol. O seu último clube foi o Bangu no início de 2018 e desde maio de 2018 ele tá sem clube. Pois é, sair do Fluminense, negar o Fluminense, essas coisas assim não costumam dar muito certo para os jogadores que passam por aqui, não é mesmo? A gente tem aí uma série de nomes para falar. Já é o 3º vídeo que eu faço mais ou menos sobre isso aqui no canal. E se você quer que eu faça mais um, se você tem algum nome que eu ainda não falei por aqui em nenhum desses vídeos, comenta aí embaixo uma sugestão de vocês. Vou agradecer todo mundo que deixou a sugestão, inclusive, ó, tá aparecendo na tela aí o comentário de geral. Se você não deixou o seu like ainda, esse é o momento. Se inscreve no canal também se você não for inscrito para não perder os próximos vídeos, não ficar de... Pô, entra na família, meu parceiro. Pode clicar nesse botão aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Como eu já disse no primeiro link, você pode se tornar membro por aqui. E é isso, rapaziada. Não tem mais muito o que falar, não. Me segue nas redes sociais e a gente se vê numa próxima. Valeu, tamo junto.